como também relata a divisão dos judeus do segundo templo em 3 grupos principais: saduceus, fariseus e essênios. Isso é o que Flávio Josefo acrescenta. Desenvolvimento histórico. Ponto. As histórias sobre o movimento essênio são bastante vagas por falta de sua proximidade e por não haver muitas mensagens intactas, né? Logo após a descoberta do Mar Morto, a comunidade de Qumran foi identificada como sendo dos essênios ao longo dos anos. Alguns cientistas se opunham em identificar Qumran, cientistas no caso especialistas, né? Se opunham em identificar Qumran como um sítio essênio, né? No entanto, não conseguiram refutar as provas apresentadas, e muito menos fazer sua própria evidência convincente. Hoje, portanto, é total aceita a origem da biblioteca de Nag Hammadi, sem a ela reputar qualquer outra seita ligada às cavernas de Qumranianas. E ainda é aceita que uma grande parte, se não a maioria, foi por eles escritas, ou seja, dos documentos que ali estão. Mar Morto perto de Qumran. Na literatura encontrada, ou seja, os manuscritos do Mar Morto, não encontramos nada nomeadamente a sua própria... Meu Deus do céu, esse bilhão... a sua própria literatura, na qual geralmente, em vez de nomes próprios, foram usados apelidos: mestre de justiça, padre cerimonial, o homem das... calma. Mestre da justiça, padre criminal cerimonial, não sei se corruptela aqui do negócio, e homem das mentiras. Né? Esse é o jeito que eles sempre contavam as suas histórias. Eles usavam não o nome próprio das pessoas que evidenciavam a parte histórica do evento. Por exemplo, vai narrar uma história de que eles se basearam. Aí eles chamam o protagonista dessa história, que deu origem à seita, de mestre da justiça. Sendo que esse mestre da justiça aqui, ele é muito emblemático, cara. Porque às vezes ele parece ser uma figura até messiânica do passado, né? Que ecoa de alguma forma presentemente no qumranismo. Caramba! E vira um símbolo para o Messias vindouro, sei lá. É muito interessante, né? Por isso é muito difícil classificar os eventos específicos num quadro histórico. Apesar disso, alguns estão usando os resultados arqueológicos e pesquisa no assentamento esseniano de Qumran, especialmente moedas e paleográficas datando pergaminhos para a criação destes quadros, mas esses recursos ainda são extremamente limitados. Os mesmos são descritos no documento Damasceno, que suas origens se dão a 390 anos depois dos babilônios, depois que os babilônios conquistaram Jerusalém, no ano de 196 a.C. Ocorreu que as pessoas queriam seguir a lei de Deus de forma mais pura. Depois de 20 anos, um professor de justiça organizou o sentido do movimento da instituição. Este movimento provavelmente chamado de Hassidim, literalmente piedoso, que se envolveu depois da rebelião de Macabeus, 167 a 161 a.C., meados também um outro ano que eu citei, contra os Seleucóvico, não sei nem como é que diz isso, os quais corresponderam ao mesmo nome dos essênios, ou Hassidim. O movimento foi adotado e subiu contra o grupo de resistência. Portanto, ocorreu para a terra de Damasco e juntou-se
a nova aliança, entre aspas, depois de 40 anos. Ou seja, desde 136 a.C., parte dos homens liderados pelo homem das mentiras romperam com o grupo, talvez um fariseu, alegando que as ideias apocalípticas não cumpridas exigiriam alguma sobriedade, né? Ele continua aqui. Os essênios em seguida também criticaram os fariseus como buscadores da suavidade, adaptada desde os comandos da Torá, enfim. Os essênios achavam que os fariseus cumpriam a lei suavemente. Ai, meu, suavemente, velho. Os fariseus davam até pontinha de janela pra dízimo, pra ter ideia. Mas por quê? Porque para os essênios eles não cumpriam a lei suavemente, porque eles limitavam a lei a cumprimentos externos, possivelmente. Enquanto os essênios queriam resolver até coração. Deixa eu ver aqui. Aí, um cara que possivelmente se mexe das mentiras se desassociou ao essenismo porque ele via uma perseguição muito apocalíptica e tal, etc. E para ele não deu cabimento, ou realmente o havia frustrado a certa medida. E ele saiu. Porque eles estavam muito bitolados naquele conceito de fim do mundo, fim de Jerusalém. Pior que acontece depois, você tá depois, né? O cara não estava errado ao todo. O maior desenvolvimento de resultados é evidente a partir das moedas de Qumran, onde a primeira é do período do reinado de Jan-Hikanan, quase que não sai o nome, mas uma menor liquidação em Qumran pode ter ocorrido antes de 134 a 103 a.C. Um outro ataque ocorreu em algum momento entre 39 e 31 a.C., coitado. Ao povo de Qumran. A razão não é totalmente clara, mas poderia ser devido a um ataque partano ou terremoto que destruiu a cidade. Naquela época, aparentemente, eles desfrutavam do favor de Herodes, o Grande, e vivia perto das muralhas de Jerusalém, onde foram preservados em cima do tanque, semelhante aos, meu Deus, Qumran-Skim, os nomes que tá difícil de citar aqui, onde os essênios são obrigados a retornar a Qumran após a morte de Herodes com sua estrutura restaurada. Durante a Primeira Guerra Judaica, no ano 68, a exterminação de Qumran é definitiva, a qual acabou por ser destruída pelo exército romano. Algumas teorias sugerem que os Mandians, quase que não sai, são os descendentes dos fugitivos essênios. Aprendizagem. Nenhum arquivo encontrado na doutrina em Qumran tem forma consistente e abrangente, mas muitas passagens nos pergaminhos vão uns contra os outros, o que é devido à dualidade do desenvolvimento cético. O que está dizendo assim? Dentro da própria seita Qumran não havia diversidade de pensamento sobre alguma coisa dentro do Qumranismo. Que é interessante, o que é que eu disse? Às vezes poderia ter, uns seguem essa seita assim, outros seguem assado. Mas isso é próprio dos essenistas? Minha resposta é não. Dentro do próprio farisaísmo, há na tradição rabínica essa discussão dualista entre um lado e entre o outro. Tá entendendo? Se é assim que se vê a lei, se é assado. Então é uma característica até judaica, histórica. Eu tô lendo mais o texto aqui, a posição de leitura tá horrível. Tal, enfim, cético e pá. Ascético. As encostas íngremes de Qumran no movimento essênico era principalmente apocalíptico e profético, que anunciavam a chegada de um Messias descendente davídico e algumas vezes aroniano.
sacerdotal, descendente de Davi sacerdotal. Não é um dualismo ontológico. As forças do bem e do mal não são iguais com o conceito essênio. Ambos criados por Deus, que soberanamente rege tudo. Deus também declarou de antemão que as forças do bem triunfarão. A contradição entre os essênios e os outros foram expressas, mesmo na ordem unita, onde os membros têm que seguir as ordens dadas por Deus, através de Moisés e dos profetas, todos os filhos de amor e luz, e odeiam todos os filhos das trevas e do ódio, acho que é isso. Enfim, eles se chamavam de filhos da luz, filhos do amor. Isso é uma coisa que a própria comunidade cristã vai pegar depois. Doutrina. Acreditavam em curas pelas mãos, milagres físicos e bênçãos com as mãos. Realizavam curas com ervas medicinais e aplicação de argila. Isso aqui é uma coisa básica, que todo mundo fazia medicação pelas ervas medicinais. E oravam por cura dentro do judaísmo farisaico também. Mas parece que para eles, por essa elevação espiritual, eles queriam fazer mais, de uma forma mais abrupta. Pelos meus estudos que eu tive em diferentes pontos, né, de localização. Realizavam curas com ervas, plantas medicinais e aplicação de argila. Aboliam a propriedade privada. Tipo, você tinha que ter tudo em comum. Você dividia os bens com tudo. Você lembra da igreja de Atos? Né? Aboliam a propriedade privada. Deixa eu ver aqui. Eram todos não. Isso aqui eu não concordo muito. Vegetarianos. E depende do conceito, porque o conceito de vegetariano hoje não é o mesmo que o antigo. Possivelmente eles comiam frutos do mar, sim, em algumas deixas. E como eu estava dizendo, nas consagrações que eles, por quererem ser muito espirituais e viviam o tempo todo para se preparar para o reino eminente, eles viviam muito nessas consagrações. Aí se comiam legumes, ou era jejum total, ou era legumes. E água e tal. Aí todos tinham que ter essa prática para a purificação, mas não quer dizer que ela era a regência ordinária da própria conduta. Eles poderiam comer vez ou outra, etc, etc. Mas como eles já tinham não tem como você jejuar no ato de consagração e comer ao mesmo tempo. Assim como não tinha como se eles quisessem consagrar por meio do jejum de legumes. Não comer alguma coisa além de legumes. Então eles viviam fazendo isso. Eles intercalavam, claro, mas por eles terem essa pressa, achando que o reino estava vindo, eles viviam muito fazendo essas coisas. Então, comumente, alguns talvez até parte do movimento, realmente tinha como, a gente só come legumes e tal. Tomavam por essa regra cabal, assim. Alguns mestres não se casavam, provavelmente a maioria. Alguns mestres não se casavam, todavia o celibato não era obrigatório. Celibato e a castidade era muito presente na comunidade, como parte da doutrina. Tomavam banho antes das refeições. A comida era sujeita a rígidas regras de purificação. Eram chamados de nazireus por causa do voto nazirita. Provavelmente alguns deles não cortavam a barba, como comumente já sabe. Cortavam, não a raspar, é cortar. E nem os cabelos. Tinham cabelos longos e tal. Parecia um bocado de Gandalf. Os mestres, pelo menos. Quando era nesse aspecto, né? Tomavam banho antes das refeições. A comida era sujeita. E da regra de purificação, já falei isso? Eles eram chamados nazireus por causa dos votos naziritas. Realizavam o ritual do batismo nas águas dos iniciados. Para entrar na seita você tinha que se batizar. Fazia jejum e tal, pensavam nos seus pecados, se batizavam, uma coisa que o cristianismo vai ter. Acreditavam que a natureza, os seres humanos e todas as coisas vivas eram o verdadeiro templo de Deus, pois ele não habitava em lugares feitos pelas mãos dos homens, né? Mas assim, as coisas vivas as coisas vivas aqui, e que as ofertas a Deus eram
o partilhar da comida para com os famintos, sejam homens ou animais. Eles tinham esse pensamento muito misericordialista. Então eles não limitavam a Deus a templo, embora eles pensassem na renovação de Jerusalém como só simplesmente vindo pelo Messias, não pelo que eles fizeram, forçaram, entre aspas, para ele, lá, que ainda estava contaminado. É possível que o livro de Apocalipse pegou emprestado esse conceito de Jerusalém contaminada em alguns elementos da sua composição. O debate entre os primeiros seguidores de Yeshua e os judeus, Jesus, nem sequer existia, tanto sobre os milagres de Jesus e do túmulo vazio após a sua crucificação, mas sim sobre seus atos e se tais eventos estavam em conformidade com as Escrituras. Diz: a compreensão judaica do Messias em relação à morte de Yeshua não concordava com as profecias. E os crentes em Yeshua, porém, em vez de compreender como define o profeta Isaías, Yeshua como servo sofredor de Deus, foi colocado sobre Yeshua a interpretação messiânica. Isso aqui eu não entendi nem o que eu escrevi agora. Deveria estar fazendo sentido na minha cabeça. A proclamação cristã sobre a vinda do Messias teve relativa promoção, especialmente entre os essênios, que estavam aguardando ansiosamente o Messias. Alguns essênios se converteram ao cristianismo, acrescentando-se à comunidade messiânica crente em Yeshua de Jerusalém, os quais em muitos aspectos imitaram a organização da comunidade dos essênios. Mas havia uma rivalidade com esforços para mostrar que o direito comunitário Yahad é dos crentes em Yeshua e não essênio. Enfim, estava dizendo que ainda havia às vezes uma disputa, isso aqui é propriamente nosso, essa comunidade, essa comunhão e tal. Essa ideia de como é nossa, ou vem dos essênios, etc, etc. Algumas vezes, mas é indiscutível perante a história que um pegou do outro. Querendo se dar um modelo mais original, né? Enfim. A gente falou assim que eles acreditavam em cura em posição de mãos, possivelmente, mas dentro do judaísmo era até comum orar por gente enferma e tal, etc. Mas possivelmente para eles que queriam uma vida mais elevada diante de Deus, eles faziam essas coisas com mais frequências, as consagrações, os banhos, as orações, as imposições de mãos, a visitação ao órfão. Essa tradição aqui tem coisas que eu peguei aqui em mesclado, não somente dentro dos documentos de Qumran, mas com pessoas que estudaram o assunto e pressupuseram, pelo que estudou, que eles eram assim. Sobre curas, sobre acreditar que Deus é o regedor do universo, sobre que Deus tem controle tanto contra o mal como o bem, que às vezes a gente vê essa ideia de que o mal é uma coisa descontrolada por Deus e Deus detém o mal meio que pelo bem só, tá entendendo? Como se Deus não fizesse assim, ó, mal, some também e tal, e tivesse o mesmo poder de governo entre os dois, tá entendendo? Os essênios acreditavam nesse poder absoluto de Deus, né? Embora os bens, o lado bom, o lado da bondade, iria prevalecer no final contra o mal. Termos parecidos que os essênios usavam para si, que a gente do cristianismo, que era primitivo, que passou por uma mudança de identidade muito rápida, mas originalmente a gente tinha muito a ver com esse povo. Primeiro, o mais básico. O cumprimento da Páscoa era de quase de forma geral feita pelo pão e vinho, a realização da ceia da Páscoa, não por cordeiro. Na verdade, comumente, até fora dos essênios, era provável que alguns judeus, por não ter condição, mas era meio difícil, porque os que tinham cordeiro, cara, dividia cordeiro com todo mundo. Essa era a lei da Páscoa, né? E às vezes alguns mais ricos, por misericórdia, querendo ser mais nobres, davam cordeiros assim para as famílias mais pobres, para eles comerem da carne e tal, os que conseguiam e tal.
ter os animais eles guardavam um ano todo e tal, etc. para isso. Então, possivelmente alguém tinha adotado essa tradição um pouco mais essênica de pão e vinho para justamente convir para os mais pobres. Mas celebrar a ceia com pão e vinho, o ato de se lavarem antes de comer, né, lavar os pés, mãos, etc. e pá, para participar da ceia também poderia ser um ato comum em geral judaico, mas também era principalmente mais rígido também dentro dos essênios. Dentro dos fariseus também tem certa rigidez, que até Jesus vai fazer um manifesto contra um fariseu lá, quando ele vai para uma casa que ele não lava as mãos e tal, para chamar a atenção do fariseu. Os essênios chamavam-se de filhos da justiça, filhos da luz ou filhos do amor. Tá entendendo? Isso a igreja vai pegar, se chamar de filho da luz, fazendo diferença entre os pagãos ou os externos, a igreja dizendo que são filhos das trevas. E os essênios chamavam assim os externos, filhos das trevas e tal. E eles eram o povo eleito para o fim dos tempos. A igreja vai pegar essa ideia de povo eleito para o fim dos tempos também. E vai ter muitos dos elementos associados ao mestre da justiça, que é trabalhado para até uma conscientização. Agora depois eu vou falar um pouco sobre esse tal do mestre da justiça que é trabalhado dentro dos essênios. Ele pode ser uma projeção dos essênios de um cara que realmente existiu, mas que depois rolou uma projeção particular para alcance de cada um segundo busque sua justiça, se justificar em Deus, como se fosse um ideal pontual para você chegar à medida que se ascende. Poderia ser esse tipo de modelo. Cristo vai virar esse tipo de modelo, mais ou menos, dentro do cristianismo, né? E eles tinham mais ou menos isso antes do cristianismo, mas assim eles esperavam o Messias. Então, era como se fosse esse mestre da justiça cumprisse um pré-espírito messiânico, para quando viesse o Messias, ele revelasse da verdade e libertasse Jerusalém de alguma coisa, etc. E pá. Provavelmente eles tinham um conceito um pouquinho perto de até o Messias que morre por sua nação. Provável, só digo provável. Isso aí eu não tenho como provar não. A gente continua seguindo esse caminho, né? Eles se vestiam muito de branco. A gente vê com algumas citações de branco. Eles eram chamados de seitas do caminho, por alguns, muito provavelmente, certamente, por causa do seu bordão, da sua sistemática religiosa. Nós somos o que prepara o caminho. Ó, a seita que prepara o caminho, a seita do caminho. Tá entendendo? É assim conhecida. Coisa que vão acusar depois os cristãos, os primeiros, pelo menos os apóstolos, terem relação com essa seita. Essa seita, comumente, você teria que passar 3 anos, se você quisesse se graduar à terceiriedade, dizer que é membro oficial da seita. 3 anos aprendendo os seus mistérios, indo fazendo voto de silêncio, para meditação, para se reconfigurar e para se aperfeiçoar na mensagem divina, ensinando isso. O que bate até possivelmente com o tempo que Paulo teve, né? Da sua regeneração do Saulo, vamos dizer assim, para ele pregar o cristianismo, 3 anos depois. Comumente residiam algumas das suas comunidades no deserto da Judéia, onde se havia preparações, onde se fazia jejuns, etc. E pá. É uma leve menção de Jesus indo para o deserto da Judéia, tendo a ver com eles, possivelmente. Eles gostavam de cuidar das crianças, que ficava sob seus cuidados para eles ensinarem a lei de Deus. Essa criança possivelmente poderia ou continuar na comunidade quando desenvolvida, ou voltar a viver em sociedade com os ideais essênicos, para se casarem, etc, etc, de volta na cidade de Jerusalém, algo do tipo. E eles gostavam muito quando eram da casa de Levi. É interessante que João Batista, quando é perseguido, ele é levado para morar onde? No deserto. E onde tinha, possivelmente, em lugares desertos, aldeias, em lugares mais restritos, assim, onde a gente formulava aldeias, os essênios formulavam suas aldeias por ali, né? Não é que João ficou jogado que nem a mitologia romana para ser criado por lobo, chacais, etc. no deserto, não. É porque tinha pessoas lá que criavam crianças, com as leis mais comumente dadas. É interessante que as pregações do próprio João Batista é muito parecido com as acusações prováveis dos essênios com os fariseus sobre a sua falta de misericórdia, de comunhão, de doação,
sobre eles estarem servindo a uma religiosidade corrupta. E não somente a de João Batista, mas a necessidade de João Batista também de batizar, né, claro. Mas a de Jesus também, quando acusa de hipocrisia, que eles não cumprem a lei fielmente, porque por dentro são podres e por fora eles só cumprem na prática, eles não são integrados de verdade na justiça da lei. É uma acusação bem essênica também, né? Então, a gente vê esse cheiro batente histórico assim de Jesus. Dá até pra você sentir o cheiro do cabelo de Jesus, vamos dizer assim. Quando você sabe dessas coisas no contexto assim e tal. Fora as acusações que o cristianismo tinha primitivo, Jesus e os apóstolos tinham contra os fariseus. Eram as mesmas dos essênios, baseados e tal. A comunidade primitiva que dividia tudo, tinha todos os bens comuns, vivia em comunhão, em oração, em consagração. Muito parecida com os essênios também, na sua radicalidade e tal. A igreja nunca pôs o nome em si. Depois é que a igreja levou o nome de cristãos. Não foi a igreja que disse, eu sou cristã. Foi a galera que pôs o nome. Isso está constado até na tradição da patrística. Essa ideia de não precisar de nome para continuar indo é parecido também com os essênios. Na verdade, quase nenhuma seita judaica tinha nome próprio. É bom dizer isso. A gente fala hoje mais para dividir as coisas e lá Flávio Josefo também faz isso mais para dividir. Mas parece que até os fariseus poderiam ser chamados de saduceus. E os essênios poderiam ser chamados de saduceus, e saduceus também chamados de essênios. Em certa medida, algumas vezes. Não é para você ter prova do como o nome não era dado, era mais pelo título alheio, como se referia a tal. Eles eram apocalipse, eles acreditavam na iminência do fim e tal, etc. Eles acertavam. A perspectiva essênica era de agouro com o templo e com a Jerusalém ali, mais ou menos, porque eles acreditavam no fim e no reino do Messias. Mas para dizer que o Messias viria, e que o fim viria, queria dizer que o templo deveria ser destruído. O farisaísmo não gostava muito dessa ideia de templo destruído. Né? Porque, primeiro, o poder religioso do farisaísmo político estava ali dentro. Segundo, é que para o messianismo deles, o messias um pouco mais militar, o Messias viria e renovaria o templo, claro, mas de um poder bem mais em paz, não com o que os essênios às vezes ameaçavam. Que o Messias havia de derrubar a antiga metodologia do sistema que havia no templo para reconstruir uma nova. E para que os justos ficassem ali, no lugar daqueles que estavam ali, cuidando do templo de forma periodial, ou quase que às vezes de forma pejorativa, farsante, né? Então, as pregações eram de agouro, cara. Então, os fariseus não gostavam dos essênios. Imagina agora, vamos pensar do lado farisaico. Vem um cara que ele é aprovado possivelmente por alguém que cresceu na comunidade essênica, João Batista, que era chamado de profeta, ou seja, tinha algum título importante, que vivia no deserto, né? Esse viver no deserto também era expressão para eles, os essênios, mas vamos dizer que João Batista ele vivia sozinho no deserto, nas cavernas, que nem um louco, que depois a tradição cristã de alguma forma vai querer sumir com esse povo dos essênios e tal, não porque talvez queiram sumir simplesmente por alguma raiva, etc e tal, para dar alguma originalidade possivelmente, mas porque talvez eles se viam até como uma continuidade aprimorada depois da revelação do Messias. Então, não precisaria tanto ficar voltando nesse aspecto, já que o clímax, que era a revelação messiânica, aconteceu em Cristo. Então, tava lá João Batista, ele tem um discurso totalmente essênico e desfavorecido à religiosidade judaica, farisaica. Se você vê até hoje na tradição, se pergunta para o judeu o que é um essênio, quando ele vai dizer? Ele vai dizer que os essênios eram pagão, místico, se envolvia com coisas que não podiam, que eles mudavam a Torá, só negatividade. A mesma coisa quando você pergunta sobre o cristianismo. Tá ligado? Nem assumem que os essênios são judeus. Eles metem o pau dizendo que tinha regências não judaicas ali. Tá entendendo? Por relações cujas quais eu já tentei explicar aqui no início. Então, até os preconceitos, às vezes, que o cristianismo tinha, os essênios levavam por causa dessas acusações. Porque é muito difícil, né? Vamos dizer assim que você é um cara do templo e fica sabendo de uma galera que fica metendo pau na tua forma religiosa, diz que não é inteira, diz que não é fiel e que você tá vivendo mal porque não é um contexto ali para se viver, porque o Messias ainda vai vir.
Realmente você está numa Jerusalém ainda que não está na sua planificação para se viver genuinamente com as diretrizes que deveria o templo funcionar. Aí eles falavam assim, é o tempo da vinda, o tempo do fim, as crises, e viria castigo sobre Israel, né, sobre o templo ser destruído, etc. Isso não, os judeus não gostavam porque a relação com os romanos já não era das melhores, os fariseus. Isso era um mau augúrio da poxa. E o pior é que os essênios de alguma forma acertou. E aí, aconteceu. Teve a guerra judaica lá, que até os essênios, parte dos essênios juntaram forças, né, com os outros judeus. Mas aí deu no que deu, né? Aquele negócio, aquela coisa maravilhosa dos anos 70. Então a gente vê esses discursos, a gente vê essa galera que acreditava em profecia, acreditavam, se consagravam ao poder divino, se consagravam fisicamente, mentalmente, espiritualmente ao Deus divino. Eles tinham uma perspectiva aqui, que é uma perspectiva que eu amo, mas que hoje me aborrece dentro da igreja atual, que às vezes tem comumente na maioria, é separar o reino dos céus da terra. Esse lixo ideológico é um lixo. Porque o reino de Deus, para eles, às vezes, era a união harmônica entre reino dos céus e terra. O reino dos céus eram as virtudes emanadas do trono de Deus, que estava ali, que viria a terra para fertilizar a terra, para que a terra gestasse fruto em ascensão de novo a Deus. Esse era o Malhut Hashamayim, o reino dos céus. Tá entendendo? Hoje em dia a gente acha que reino dos céus é uma coisa lá que fica por lá mesmo, e a gente pega de lá pra pensar no futuro estar lá de novo. Não, é aqui, fertiliza aqui agora, cara. Capitão. Coisa boa, tá ligado? E o reino terrestre tinha uma necessidade de fecundar das coisas celestes. Ser fecundo para o reino terrestre voltar a cumprir aquilo que originalmente ele cumpria antes da queda do homem. Então a gente poderia trazer esse alívio à criação, que desde o início, o reino terrestre pede, depois que perdeu essa conexão com o reino superior, autor e gestador e provedor, como é que posso dizer ainda mais? Progenitor das virtudes, cujo qual faz esse mundo funcionar em perfeita harmonia. Então o reino celeste era isso. Não era... tinha também, claro, as ideias de anjos, que Deus habitava entre os querubins, que ele era santo, como um lugar físico de Deus. Mas esse lugar físico tinha uma distinção do reino terreno, que era ser baseado em virtudes emanadas, perfeitas, cujo qual poderia, assim como uma chuva vem dos céus à terra, para fertilizar a terra, viria dos céus e fertilizava na terra. E o reino de Deus não era só o reino celestial, não. O reino de Deus era a junção do reino terrestrial com o reino celestial. E a gente poderia ser ponte entre uma coisa e outra, ligando o que há da terra no céu e no céu na terra. Tá entendendo? Com a autoridade do Espírito de Deus, quando bem harmonizado. Tá entendendo? Então a forma com que você vivia essa vida aqui, agora, hoje, por isso os seus às vezes tinham, talvez parte deles tinham certo apreço, alguns, né? Porque também tinha rivalidade séria entre os saduceus e os essênios, né? Por isso os saduceus tinham essa perspectiva, porque eles levavam muito a sério a vida em qualidade hoje e agora, por meio do reino celestial, embora, né, tal, e terreno pela ligação, hoje e agora, fruto hoje e agora, reino de Deus é para agora, agora aqui, ó. Não é pra dizer que as virtudes dele só tem a ver com o corpo futuro e na mudança de corpo, não. É agora na sabedoria. E tem virtude agora, tá entendendo? É a tua libertação pra verdade. E teu desenvolvimento. Você se diviniza à medida que vai atrás do reino divino. Tá entendendo? E você se torna superior. Você ganha literalmente o reino celestial, te dá poderes sobre o reino terrestrial, à medida que você emana fruto pra eles. E que poderes são esses? Domínio próprio. Isso tudo, velho, é bem trabalhado na perspectiva essênica quando você estuda sobre os documentos de Qumran. Aí vem você com a tardia expressão e ignorância com relação ao período contextual de Jesus Cristo e vem separar o conceito de reino de céus, Malhut Shamayim, com Malhut Eret, com o reino da terra. Aí você vem separar tudo da terra, não presta, é um lixo. Joga na bolinha de neve que é do capiroto.
é do demônio, é Satanás. Aí Satanás às vezes ganha mais atributo de poder da boca daquele que diz que é contra ele do que contra aquele mesmo que o serve, bicho. Porque quem é dono da criação e de tudo que há é Deus. Certo que ela está em corruptela e está realmente pelas obras dos homens, ela pode se afastar ainda mais da nascente da virtude de Deus. Tá entendendo? Mas na visão judaica primitiva, em contexto de Jesus, era isso que era o reino dos céus. Uma virtude para já, quando você a busca, você já tem virtude. E ela emana tanta virtude que ela te compreende e te planifica agora em vida e te prepara para uma vida vindoura. Mas não é, joga essa vida fora e é do futuro e tá lá. É porque já diz que o mundo jaz do maligno. Meu irmão, esses termos tudinho tinha esses termos, essa ideia atribuída, por mais que os termos não sejam mesmo dos essênios, mas você vê que os essênios tinham o imediatismo da virtude do reino celestial na Terra, infertilização na Terra, com o reino terrestrial. Era justamente isso, os essênios se viam como quase... Por isso que eles diziam, até às vezes se ameaçavam usar do termo de nova aliança para eles, antes mesmo da vinda do próprio Cristo. Porque eles se viam querer voltar, né, para os primórdios antigos, daquilo que foi perdido um dia. Jesus vai falar uma parada assim: eu vim para recuperar aquilo que já foi perdido. Então pare de ser um macaco, que nem macaco faz isso. Os macacos são santos, bichinho, nesse aspecto, porque não faz essa aprofundação de separar reino terrestrial, como se o reino terrestrial não dependesse do reino celestial, não dependesse do reino terrestrial para nada. Aí você me diz, se só o espírito foca, por que tem que santificar o corpo? Ah, porque o espírito se instala no corpo para dar seus frutos. Então por que, ganga, o reino celestial deve ser infértil ao terrestrial? Ah, mas o corpo vai decair, esse corpo vai ser transformado, a natureza vai ser transformada, segundo Paulo, e vai ter seu corpo de glória. Então quer dizer que essa deve ser desperdiçada por Deus. Para de ser um louco, lunático, idiota nesse aspecto. Tá entendendo? O que significa idiota? É aquilo que se sobressai da massa por um sentido virtuoso, que quer ficar externo por um sentido vicioso para a destruição. Então ser idiota era isso. Realmente, literalmente, o significado da palavra grega é essa. Eles botavam idiotas para aqueles que eram apolíticos, que não queriam fazer parte de uma função que instaure realmente e beneficie o todo. Eram chamados de idiotas nesse aspecto. Por isso que eu estou chamando de idiota. Não é nem só pelo termo pejorativo, meu irmão, para ofender realmente a ignorância de cada um. É porque significa literalmente isso que eu estou dizendo. A vida em abundância que Cristo nos promete, considerando esse contexto que ele fala tanto do reino dos céus, reino de Deus, quando vier com o reino de Deus, com o teu reino messiânico, que unirá céus e terras, a vida em abundante não começa depois da ressurreição, não, meu amigo. Começa hoje. Quando você começa a incorporar a sua vida nas virtudes divinas, na ascensão, na pureza, na relação com as coisas de tudo que há. Conectando de novo, por mais uma vez, o Criador com a criação, bebendo dos efeitos disso, que é, cara, o Criador diante de ti, ele te dará o quê? Ele poderá, vai acontecer, os essênios incorporavam para eles, mas isso acontece para a igreja, diante da bênção do Messias mais ampla, que é o próprio Jesus Cristo. Você terá visões. Deus poderá ter liberdade por te ter como dele, de te beneficiar por ser dele, né? Te dará força nos momentos difíceis, te dará sabedoria para tu enfrentar a tua ignorância, te dará força para tu enfrentar a tua fraqueza. À medida que você se acende nele, em confiança, em descanso nele, e à medida que você tenta se amadurecer nele, nessas virtudes, você também amadurece esse lado em que o divino é perfeitamente instaurado. Pessoas poderão sucumbir diante da presença de Deus na tua vida sem você fazer força alguma. É que nem acontece com Pedro, com o próprio Cristo depois, né? Quando eu falo depois, numa perspectiva cênica que já antecedia. Alguns caíam já diante da presença de Deus. Eles nem precisavam exorcizar, só era passar pela sombra de um que era curado. Do nada, Jesus só estava ali, os demônios já caíam se rendendo. Então, era isso a ideia de santidade. A ideia de união de reino de céus e terra. Pare de ser um louco. Quando você vê, às vezes, a proposta de Jesus é falar do reino vindouro, porque falar do reino dos céus é falar do mundo vindouro. Mas o reino dos céus não é só uma virtude do mundo que quando fala do mundo vindouro, para o próprio reino dos céus não, é uma virtude para o próprio reino terrestrial também. O reino terrestrial
vai ascender enquanto o reino terrestrial vai descender. Vai abaixar, o reino terrestrial sobe. É tanto que a Jerusalém lá diz que desce. Não é a gente que sobe a Jerusalém. Jerusalém lá em Apocalipse, ela é que desce. Né? Então, tipo, a gente tem que ter maturidade. Quando Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a... Aí você pense, negão. Se vai ter coisas para o mistério do futuro, com certeza vai, porque isso é o reino de Deus, isso é o reino dos céus, que tem a ver não somente com agora, mas com amanhã. Mas tem a ver também com agora, cara. Então medite ao ponto que você usufrua de virtudes atuais, do momento, e virtudes futuras sobre a revelação daquele mistério. Talvez futuramente eu vou fazer algumas citações de algumas parábolas de Jesus para levar isso em conta, né? Então, é isso, velho. Essa é a comunidade dos essênios. Uma comunidade que eu queria falar antes, tanto para passar pano, porque eu tenho alguns comportamentos meio estranhos, mas também nunca precisei pedir licença para ver meus comportamentos. Eu, por exemplo, gosto de meditar. Os essênios fariam isso. Quando eles não estavam meditando na lei, escrevendo, eles estavam meditando na lei puramente em jejum, meditando na lei puramente em meditando, ocupando realmente, levavam a sério a ideia do salmista. E ele não pensava na lei assim, ó, tu me pediu para eu não comer carne de porco. Não era desse jeito não, que ele meditava não. Era no porquê, no pra quê. Eles meditavam na criação do que tinham a ver com a vontade divina. O que é que era alinhado com a vontade divina. Eles prescrutavam a necessidade da vontade divina dentro do ser. Eles invocavam o reino celestial pelos pensamentos. Muito provavelmente pelo que se vê, pelo que se pode se retirar daquilo que se tem no essenismo, né? E o essênio é um lado do cristianismo que evidencia a historicidade. Você vê que se você falar do essenismo, alguns judeus ortodoxos querem se desviar deles, porque alguns judeus ortodoxos negam a existência histórica do próprio cristianismo. E dizer, porque o cristianismo tem algumas novidades antes da descoberta essênica que o judaísmo tradicional não tinha como verdade. Então eles falam assim, olha, o judaísmo nunca acreditou nisso. Na tradição rabínica, porque se pegar a tradição saduzaica é outra, tá ligado? Com um pouquinho do farisaísmo, sim. Quando eu falo farisaísmo, é que o farisaísmo pegou. Mas nunca que eles vão dizer que os essênios de fato também têm suma existência. E será sério as evidências que os essênios têm, pelo menos na parte que se tem proveito, porque nem todos os essênios, como qualquer seita, deu pra bom. Até mesmo pelo cristianismo, né? Por exemplo, o cristianismo é uma seita boa, que todo mundo é cristão hoje. Mas nos seus alicerces teve pequenos desvios pra lá e pra cá, e na sua origem teve a seita dos Nicolaitas, que deu suas ramificações também. Ninguém sabe no que se desenvolveu depois. As boas seitas começou a mudar de nome, porque mudaram, se adaptaram aos seus ideais. E a gente vê até na patrística essas ramificações. Até a linha da patrística que a gente tem hoje, que tenta chegar até a igreja primitiva, não quer dizer que seja uma linha unânime. Poderia ter patrísticas e outros cantos que chegavam também à igreja de Jerusalém, com outras metódicas, com poucos desenvolvimentos diferenciados, etc, etc. E às vezes algum padre da igreja nem conhecia o outro, pai da igreja. Então é isso. Então dentro do essênio era normal, até assim como no farisaísmo também. Até dentro da tradição judaica diz assim, rabínica, que se tem 3 afirmações sobre um texto, há 5 debates dentro dos judeus sobre o que elas significam. É um negócio mais ou menos assim, que eles têm na tradição em dizer. Então a relativização, essa forma de se espalhar e ter divisas entre uma comunidade só é muito comum, né? Então fiquem na paz, e esse é o estudo sobre os essênios de Qumran. E sobre também um pouco da identidade da igreja primitiva. Falou.